Madames e messieurs, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse lançamento do número 7 do nosso folhetim literário, da nossa folha literária, a número 7. The Talk número 7, indo pro ar. Já foi pro ar ontem, né, gente? Dia 28, conforme prometido. Quem estava no canal nosso do Facebook já recebeu a notificação da publicação do número 7, que já está no ar desde ontem, certo? É aqui por questões carnavalescas, né, gente? Fui procurar, depois de, tentar ver como é que ficava ali a edição final e tal. Antes de publicar, gente, a gente sempre está fazendo algumas mexidas no negócio. Então não tem essa. Até agora a gente está mexendo. Isso aqui ficou bom, mexe. Aí sobe de novo o arquivo. Não, agora eu não gostei dessa cor. Aí vai lá e mexe, sobe de novo o arquivo. A gente está sempre mexendo. Inclusive nas edições anteriores, a gente sempre... não gostei dessa página, muda. Né? Isso faz com que você, leitor e leitora do The Talk, da nossa folha literária, que você sempre tenha de voltar para os números anteriores para praticar a sua leitura e ver quais são as novidades, porque a gente está sempre mexendo e tal. Mas ontem bateu um espírito carnavalesco e eu resolvi: onde será que há um bloco de carnaval nesta cidade, nesta tábua perdida dos mares do sul, né? Ixi, acabou até a luz, gente. Vamos aqui acertar a luz aqui. Acabou a luz, gente. A luz não paga. Gente pobre é o seguinte: não paga a luz. Falta luz durante a apresentação da revista. Some a luz. Aí eu fui para as ruas. Como ontem era segunda-feira, tinha sim de restaurante. Alguns bares estavam abertos, mas tem alguns bares e restaurantes que segunda-feira, mesmo sendo uma segunda-feira de carnaval, é folga dos funcionários. E não abriram. Quando eu falei na última sexta, vê aí direito, aí, né? Em algum lugar aí, né? Ou se você quiser, você vai no corpo da postagem que tem o link do último editorial, que é o editorial da última sexta-feira, né? Que eu falei, a folia está encaixotada. A folia está encaixotada. Está encaixotado. Andasse comigo ontem em Santos, um monte de lugar fechado. Vê se não está encaixotado o negócio. Mas isso aí é papo, né? A parte final agora da nossa apresentação, tá bom? Eu sempre faço o querido pedido de um voto de confiança de vocês, que hoje os cachorros estão carnavalescos. Hoje os cachorros estão rasgando a fantasia, estão rufando, estão latindo, né? Latindo, né? Latindo adoidado, tá uma beleza, entendeu? Hoje que a cachorrada foi pra farra. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer um rebate aí do editorial de sexta-feira, de tal forma que, né? Acabou que, né, foi uma segunda-feira muito tumultuada. Lançamento de revista é sempre muito tumultuado. Acabou que esta apresentação que deveria ocorrer ontem acontece hoje, terça de carnaval, 1º de março, carnaval, não é verdade? Então, sempre peço para vocês um voto de confiança por causa dos sons extremos, janela dentro aqui da nossa redação, não é verdade? Então a gente pede esse voto de confiança de vocês. Tá bom, minha gente? Vamos lá? Vamos à apresentação do The Talk. Onde é que eu vou agora, hein? Devo ir para algum lugar. Não, também não é este lugar que eu devo ir. Eu devo ir para este lugar aqui. E este lugar aqui vai apresentar para vocês, finalmente, o nosso The Talk. E a gente vai fazer alguns comentários aqui em relação a nossa edição número 7. Bom, gente, aqui com vocês já está a capa, tá bom? Escapou uma ou outra palavra aqui. Eu já tinha falado na última sexta-feira, uma tentativa de fazer alguma coisa alusiva ao carnaval. Nem sei se às vezes eu consigo fazer isso, mas eu, pelo menos falei a tentativa
de a gente ter alguma coisa um pouco mais colorida, carnavalesca e tal. Gente, tá um calor do cacete. Vamos lá? Eu decidi colocar, numa edição carnavalesca, eu decidi colocar, como é que eu poderia dizer, a contracapa, que em geral você não faz isso, você coloca o index da publicação, você coloca na página 3, página 5, uma coisa assim. Eu falei, não, quer saber? Tá um baita de um buraco aí, vamos pensar em alguma coisa para a gente colocar esse index logo na contracapa, a gente joga o serviço em cima, mete umas fotos alusivas a carnaval, passistas, confete serpentina, muita praia, né? O pessoal que gosta de ir à praia, viajou para a praia, viajou para os parques, pelos rios e mares do nosso querido país, né? O pessoal curte né? Tirar uns diazinhos mais tranquilo, etc, etc, né? E já no conto de abertura, nossa querida Maria José Goldschmidt com Os Lobos. Esse texto aqui, para quem é jovem, acho que vai rolar. Acho que vocês vão curtir, porque está mais ou menos naquela base do Stephen King, entendeu? Aquela coisa assim, os lobos, pego as armas, não pego. Eles vêm me devorar, mas vou devorá-los primeiros. Enfim, tem uma força de metáfora nesse conto muito grande. Tá? E é um conto só dessa página, tá? Então é curtinho. Tipo, bateu, levou. Tá? De novo, um dos grandes e brilhantes textos da Maria José Goldschmidt. A gente chama ela de Zezé, tá, gente? Zezé Goldschmidt. Mas eu resolvo colocar Maria José Goldschmidt para dar um certo ar de profissionalismo, porque a Zezé é linguagem de rua, tá, gente? Porque a gente conhece ela já há algum tempo, então a gente chama de Maria José, a gente chama de Zezé. Não acho legal colocar esse apelido numa carreira artística. Mas também, ela também não liga muito se vocês chamarem ela de Zezé Goldschmidt, mas procurem ela no Facebook como Maria José Goldschmidt, ela receberá todos de braços abertos. Né? Vocês que são leitores e fãs da Maria José Goldschmidt vão adorar esse conto, que tá, me parece, tem assim uma pegada meio, sabe, o Iluminado? O Iluminado, entendeu? Aquelas crianças estranhas no corredor de um hotel vazio, é mais ou menos nesse clima, entendeu? Gente, o Williams Wilson deve ser o próximo cara que entra no entrevistão, acho que para abril, se bem que ele está propondo uns projetos que eu acatei, que tem a ver com apresentação de trabalho, dos próprios autores, entendeu? Mas eu devo aproveitar alguma coisa das sugestões deles até para os entrevistões, tá? Dele, Williams Wilson, tá? Então isso aí vai um pouco que dinamizar a nossa capacidade de interação, tá bom? Vingança, como eu havia falado na última sexta-feira, é um conto que já foi publicado, acho que no 5. Não tenho certeza, mas deve ser no 5. 6. O 6 não foi. O 6 foi outro conto. Deve ter sido no 5. No 4, no 5. Acredito que tenha sido no 5, o Vingança. Tá? Eu vou fazer esse comentário junto com o texto do Dr. André Simões Louro, que é o Dona Dinda. Tá? Vamos ver aqui. Balas voando, gente. Balas voando. Quem gosta dessa coisa de, entendeu? Guy Ritchie da literatura vai adorar Williams Wilson. Não tem o que errar, gente. Quem gosta de Guy Ritchie, quem gosta de, entendeu? Aquela coisa, vamos que vamos, entendeu? O mundo como ele é, vai gostar do Dr. André Simões Louro e vai gostar do Williams Wilson. Não tem como. Já dando a dica para vocês, gente. Talvez a gente comece a fazer algum tipo de trabalho, tá? De divulgação do Humaitá 933, tá? Que é um baita livro. É um baita livro, tá bom? Mercy Street, da Madeleine Alves. É uma coisa que... É um texto que mexe com a coisa da poesia e da crônica. Mexe com a coisa um pouco mais onírica, às vezes, tá? Mas é um grande texto. É bem da fase inicial, da fase bem inicinho da Madeleine. Talvez textos oriundos de blog,
Os blogs produziram grandes textos, tá, na literatura brasileira. Tem muito livro que você está adorando aí, principalmente do... Não vou lembrar o nome, né, gente? Eu, de vez em quando, né? Não tem como. Daqui a pouco eu tento lembrar o nome do nosso grande dramaturgo, que tem um livro, né, muito famoso na praça, que é oriundo de blogs, são textos de blog, tá? São textos, é uma seleção recolhida dos blogs, tá bom? Tem mais alguns ajustes aqui para fazer, tá? Porque toda vez que sobe um arquivo novo, falta alguma coisa no arquivo velho, entendeu? Então, a gente está fazendo ainda alguns ajustes agora à noite, tá bom? E eu vou começar, nessa apresentação, a falar dos textos do Dona Dinda, do Dr. André Simões Louro e do Vingança, do Williams Wilson, que são dois autores que eles meio que se assemelham no seguinte: o Dr. André Simões Louro e o Williams Wilson, eles trabalham com um determinado tipo de personagem, temas e determinados cenários que são cenários da população. Não que você não faça parte da população, tá bom, gente? Vocês fazem, obviamente que vocês fazem parte da população. Mas é uma população que, de repente, é um pouco mais... É uma população mais passível de privações, tá? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Tanto Williams Wilson como André Simões Louro, eles têm um radar muito aguçado e muito fino para esse trecho da população, que é um trecho da população que rala doidado para tentar suprir privações, tá? Então, quem gosta do Williams Wilson acaba gostando do André Simões Louro, quem gosta do André Simões Louro acaba gostando do Williams Wilson, porque não é uma literatura povão, mas os cenários e personagens criados por eles têm origem nessa população que a gente diz que é uma população menos assistida. E por ser menos assistido, por ter passado por alguma forma de privação, tendem a ser um pouco mais genuínos e sem tanto aquela coisa fresca do verniz civilizatório, entendeu? Então, um negócio um pouco mais sanguíneo. A tendência da galera que for ler o André e o Williams, a tendência é gostar um pouco mais, porque é um pouco mais próximo da porta de sua casa, tá bom? Então é isso. O Lincoln Espada veio com Palavra Cumprida, já tinha explicado isso no editorial da última sexta-feira, tá? Aquela coisa da opção 1 ou opção 2. Por que eu optei pela opção 2? Porque, na verdade, esse texto aqui, ele é um texto, ele é provavelmente algum texto que estava parado, né, nos alfarrábios de Lincoln Espada, e ele resolveu tocar para frente. Meio que fez a mexida, fez o que precisava adaptar para o The Talk, mas ele, de fato, ele não é um texto de prosa de ficção pura, tá? Em que pese, como eu já tinha explicado na última sexta-feira, de que às vezes você, no trato da ficção, como você se baseia às vezes de um ponto de partida, e esse ponto de partida eventualmente pode estar presente na vida real, ou não também, né? Você pode partir de um ponto que simplesmente você criou e que de fato não existe. Às vezes você é a pura criação, mas utilizou alguma coisa que de fato existe no mundo real, entendeu? E por conta dessa superfície de convergência, esse ponto de partida veio do mundo real, não veio do mundo real, etc, etc. Às vezes, quando você está lendo uma reportagem, que esse texto do Lincoln Espada, Palavra Cumprida, teria muito mais uma pegada de reportagem do que
do que de prosa, de ficção pura, de criação ficcional pura. Mesmo assim você lê e fala assim, bom, mas esse personagem de fato ele existe ou de repente ele está colocando uma criação? Eu acredito que a personagem desse texto aqui, de fato ela exista, né? O texto dá sinais de ser uma reportagem, tá? Mas uma reportagem sobre uma personagem tão rica, né? Que você fica meio que em dúvida, né? Mas isso aqui realmente é uma reportagem? Essa pessoa existe ou ele inventou? Né? E chegamos, tá? A história do Mané Tabaquinha, com o seu Mané Herzog. Eu já tinha feito um comentário antes, né? A respeito desse texto. Não vou aqui fazer maiores comentários. Volta lá no editorial de sexta-feira, né, gente? Hoje é terça de carnaval, tá sobrando tempo. Não vem, não. Vai lá no editorial de sexta-feira. Tá aí o link na tela de vocês. Tá aí o link também está presente no corpo da postagem, que o pessoal chama de descrição do vídeo. Vai lá, clica e assista o editorial da última sexta-feira, quando a gente estava falando sobre a folia encaixotada, né? E como isso chega no mundo da literatura, né? Qual é a mecânica? Como é que a coisa chega no mundo da literatura a ponto de você ter de abrir mão de determinadas coisas na hora de você editar a sua folha literária, porque se você for botar o pé embaixo o tempo inteiro, não vai sobrar nada, né? Se você for realmente muito rigoroso, você simplesmente não publica nada, né? Vai lá no editorial da última sexta-feira, que tá tudo lá. Explico tudo direitinho. Por que eu optei pela opção 2 e não pela opção 1 de ser mais. Não, aqui só entra prosa de ficção. Na verdade? Não, não. Vamos no 2, é carnaval, vamos segurar um pouco, tá? Daqui a pouco a gente finaliza bonitinho aí a nossa apresentação, tá bom? A gente já vai mais ou menos entrar no assunto que vai se estender para o editorial da última sexta-feira, tá bom? Calma aí que a gente já vai fazer a amarração desse cordel. Esse aqui é o cordel do Maneco Herzog, tá bom? A história do Mané Tabaquinha. Eu tinha falado na última sexta-feira que o Maneco Herzog ele tem uma coisa bastante interessante. Antes de a gente entrar no entrevistão, ele tem uma coisa bastante interessante, que ele é uma pessoa que, nas causas sociais, você pode contar com ele integralmente. Ele está inteiro em todas as causas sociais, porém, não é porque ele está inteiro e do seu lado nas causas sociais que ele vai deixar passar batido as escorregadelas, que os discursos, que hoje são chamados de lacração, identitário, são vários os nomes, né? Essas escorregadelas que de vez em quando aparecem, né? Em meio do discurso identitário, em meio dos movimentos sociais, em meio dos movimentos de, como é que se diz, de minorias. Tem algumas coisas ali que ele começa a observar. Quando entra um determinado vetor, os outros vetores são afetados, esses outros vetores são afetados exatamente por a entrada de um novo vetor, mas isso não significa que ele não vai fazer a crítica subjacente ao texto, o famoso subtexto. Tá? Só que ele trabalha isso na base do humor. Né? A história de Mané Tabaquinha, né? Hilária. Mostrando, por exemplo, a ruína do machismo, por exemplo. Né? Tipo, olha, na sua época até funcionava desse jeito, mas hoje em dia não funciona mais, né? Funciona de uma outra maneira, funciona de uma outra forma, entendeu? Enfim, né? Quando entra um vetor novo, os outros vetores são afetados. Tá? E obviamente que aqui, né, nesse cordel, Manuel Herzog mostra todo o seu talento, habilidade com tecido verbal, habilidade com as palavras, que isso também é uma outra coisa que a gente chama a atenção, né, dos nossos leitores, das nossas leitoras, para a engenhosidade comum da literatura de cordel, mas que também, de uma certa forma, está presente na obra do Manuel Herzog. De vez em quando, meio partindo para o escandalizamento, é uma linha bem tênue, ele fica em cima dessa linha. Tá?
Não é um escandalizamento, é literatura. Tem gente que vai enxergar como escandalizamento, mas a graça do negócio é exatamente essa. É o famoso será que ele é? Será que ele é um escandalizamento ou não? Ou ele é de fato uma manifestação artística subjacente à história do Mané Tabaquinha, determinadas críticas, tanto de um lado quanto do outro? Acho que isso resume bem o trabalho do Maneco Herzog. Aqui o entrevistão retornou, como tinha falado com vocês, que é com a Madeleine Alves, da apresentação, arte por todos os poros. Tá? Que ela faz a apresentação do seu trabalho, da Signos Possíveis, né? Que é a produtora da Madeleine Alves, que tem trabalhos na literatura, tem trabalhos no cinema, enfim. É uma produtora, de fato, uma produtora cultural que mexe com o que tiver que mexer. Com exposição de artes plásticas, com cinema, com livro, publicação de livro, tá? Talvez a Madeleine Alves, de longe, hoje, é talvez a mais versátil das produtoras, tá? Tem mais gente aqui na região, nas 9 cidades da região onde eu estou falando. Estou falando de Santos. Então, consequentemente, estou dentro de uma cidade da região metropolitana da Baixada Santista. Tem muita gente boa, tipo Ivana Conceição, tem, enfim, tem um monte de gente boa, mas que às vezes um é muito mais voltado para o cinema, o outro muito mais voltado para o teatro, aquela coisa toda. No caso da Madeleine, ela meio que joga nas 11, principalmente porque ela tem com ela a questão do empreendedorismo. Ainda que a gente tenha várias coisas a comentar sobre o empreendedorismo, temos aí inclusive aqui um recorte dentro do canal do The Talk aqui no YouTube, né? No Você Tubo. A gente tem um recorte mais recente do Vladimir Safatli, meio que dando umas pinceladas em torno de você ser pobre e ser empreendedor. Isso aí é para um outro editorial. Lá na frente a gente comenta em algum editorial dos nossos bate-papos de sexta-feira, a gente fala sobre isso, tá bom? Mas ela tem essa capacidade de trabalhar o artístico espetacularmente bem junto com o burocrático. Felizmente, a maioria dos artistas que tem subvenção pública são obrigados a conhecer horrores de legislação e contabilidade. Você tem que partir para o empreendedorismo. E esse aqui é um entrevistão. Peguei alguns banners de filmes, como esse do Elver Savieto, sem título Técnica Mista. O Contos Inauditos, tem essa edição aqui. Aqui atrás tem uma edição. Do Márcio Calegaro, baita de um livro também. E temos, por exemplo, a coletânea do Oito Poetas, Poesia ao Infinito, que é a última coletânea mais recente da revista Mirante, da revista literária Mirante, Mirante Poesias. E chegamos ao fim da nossa edição. E agora não aparece a contracapa. Oh, meu Deus. A capa final não aparecerá. Oh, mistérios. Mistérios. Enfim. Vamos ver se agora sai. 1, 2, 3. Já! Ah, apareceu. Porque hoje é carnaval. Hoje é carnaval. Hoje é carnaval. Aliás, gente, antes de partirmos a Lures, né? Feitas aqui as apresentações da revista, na verdade, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer essa finalização em 2 partes. Como eu tinha falado para vocês ontem, eu falei, não, eu preciso, né? Eu preciso procurar a alegria do carnaval. E estava tudo fechado. Então volta lá no editorial de sexta-feira, quando eu falei que a folia estava encaixotada, talvez eu não tivesse tão errado assim, né? E eu vi 2 cenas, na verdade 3, tá? 2 cenas que me encheram de alegria, a terceira mais ou menos, porque estava meio uma crítica ali, embutida. As primeiras 2 cenas numa rua, uma famosa rua de Belo Horizonte, Arão Reis que foi engenheiro da construção da nova capital, né? O engenheiro Arão Reis, inclusive é nome de bairro, para lá do Anel Viário, lá em Belo Horizonte. Na famosa rua Arão Reis, a galera se reuniu e foi pro carnaval.
montaram uma banda lá em cima da hora, e vamos curtir esse carnaval, não é possível que a gente vai ter que ficar trancado em casa. Aí a galera foi e saiu. Tava cheio de gente, tocando música de carnaval, se divertindo, dançando, aquelas coisas todas. No dia seguinte, aí, gente, né, coraçãozinho, querida Santa Teresa, bairro de Santa Teresa, onde eu morei durante 5 anos da minha vida, na capital Belo-Horizontina, na capital mineira, Belo Horizonte. Eu morei ali na rua, na calçada praticamente, no mesmo quarteirão da turma do Sepultura, lá na rua Pouso Alegre, né? Quase dividi calçada com Sepultura na rua Pouso Alegre, onde eles ensaiavam, foram lá que eles começaram a banda, o Sepultura, etc, etc. Ali mais ou menos, no prédio onde eu morava, que é um prédio, acho que se chama de 6 a 7 andares, do lado da... Gente, eu esqueci até o nome da escola. Olha que beleza, né? Ali já começa a ser divisa com o Horto, né? 2 quadras do Estádio Independência, né? Passando ali a Silviano Brandão, subindo como se fosse em direção à Sagrada Família, né? Ali você tem o Estádio Independência, que é o Horto. Sandoval de Azevedo é o nome da escola. Do lado da Sandoval de Azevedo, aquele prédio, eu morei lá durante 5 anos. Tá? Para quem conhece Belo Horizonte, enfim, que mora aí nas redondezas. E na Rua Mármore, na famosa Rua Mármore, acho que é Mármore? Na Rua Mármore, mais ou menos ali na altura da antiga mercearia Lacerda, do Nelsinho Lacerda, que Deus tenha acolhido ele com grande amor e carinho, né? Principalmente pelo tipo de morte trágica que o Nelsinho teve, né? Ele foi alvejado num assalto e veio perder a vida. Isso foi em 2002, já faz uns 20 anos já, né? Da morte do Nelson Lacerda, mais ou menos ali na altura da mercearia do Nelsinho, da mercearia Lacerda, a turma toda reunida, curtindo o carnaval, e tinha gente vendendo bebida, e a banda estava tocando, e a galera estava dançando ali na Rua Mármore. Já foi morador de Santa Teresa, sempre será morador de Santa Teresa. Mesmo eu que estou hoje olhando Santa Teresa aqui para o alto da serra, né? Eu que estou na beira da água, estou ali na beira do mar, olhando para o alto, vendo Santa Teresa em Belo Horizonte. Muito me honra a galera falar, não, vamos dar um jeito aqui, não vamos deixar perder o carnaval por nada desse mundo, porque a decisão da maioria das prefeituras foi deixar os eventos no privado, né? Para poder ter controle de carteira de vacinação, teste de PCR, etc. e tal, para evitar o número de contaminações. Isso foi uma crítica que surgiu no Rio de Janeiro muito forte. Aí já na cidade do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com Belo Horizonte, a galera montou lá suas bandas de carnaval meio que em cima da hora. E eles fizeram a coisa mais ou menos na base do... Gente, vamos fazer o carnaval, tá? Que se pode o evento privado, por que não pode o público? Não pode o público porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas já é o 2º ano que tem esse tipo de controle. Os desfiles de carnaval em algumas cidades brasileiras foram todos para em abril, em Tiradentes. Tá, mas se tiver um 3º ano em que você controla desse jeito, pode ser que pessoas comecem a questionar a coisa do privatizar o carnaval ou tornar o carnaval apenas um evento de elite. Dessa vez para valer. É a folia encaixotada, gente, né? Você vai tirando da mão do pobre e deixa na mão de quem tem capital, de quem tem recursos, de poder alugar um espaço, uma equipe de produção, controlar quem entra, quem sai, é coisa do controle, né? No caso, obviamente, nós temos uma questão séria, que é a questão da pandemia. Por isso que está rolando nesses modelos de festa privada no carnaval desse ano. Mas, dependendo do andamento nos próximos anos da pandemia, pelo acentuado processo de vacinação, por exemplo, mesmo no Brasil, né?
praticamente a cobertura vai chegar a 100%, não há motivos de você continuar fazendo restrições de determinadas festas populares. Enfim, gente, isso dá pano para manga. São quilômetros de comentários. No meio dos comentários, xingamentos, tá, gente? Xingamentos para Dedéu, entendeu? É todo mundo se xingando, aquela coisa toda e tal. Mas, enfim, é um tema, diríamos assim, incandescente, não digo carnavalesco, porque o assunto é sério, mas é um tema incandescente e tal. Houve esses comentários na cidade do Rio de Janeiro, foi, pô, liberaram para as festas privadas e o povão não pode se divertir. Vou deixar na mão de vocês comentarem esta efeméride do segundo carnaval sob pandemia, né? E um certo cuidado que a gente precisa ter daqui para frente a respeito de a folia encaixotada. A folia já está encaixotada há muito tempo e dessa vez, dependendo da circunstância, pode ser que ela seja encaixotada de vez. Em cidades que já foram mais carnavalescas, né? Eu que saí, eu não fiz o editorial de lançamento ontem, porque eu fui atrás de uma banda de carnaval e não tinha. Ora, meu Deus do céu, né? Não tem mais banda de carnaval na minha cidade, Santos, uma cidade que já teve Dona Doroteia, vamos furar aquela onda, aquele monte de homem vestido tudo de mulher. Seria mais ou menos parecido com a Banda Mole em Belo Horizonte. Também aqui em Santos tinha uma Banda Mole, mas a Banda Mole de Belo Horizonte seria o equivalente aqui em Santos ao banho da Dona Doroteia, vamos furar aquela onda, aquele monte de homem, tudo vestido de mulher. O equivalente em Belo Horizonte seria a Banda Mole. A nossa Banda Mole aqui em Santos não tinha esse apelo de Dona Doroteia, vamos furar aquela onda, não tem mais. Eu saí na rua e bares e restaurantes cumprindo, né, as regras de boa conduta trabalhista numa segunda de carnaval. Volta lá no editorial de sexta-feira que eu explico com mais riqueza de detalhes, tá bom, gente? Bom, agora sim, para finalizar. Não estou aqui carnavalesco, eu não sou um teba com um sorvete na testa, a ponto de não tocar no assunto incandescente dessa última semana sobre a questão do leste europeu. O pessoal do leste europeu vai me xingar porque eles não gostam mais de ser chamados de leste europeu, eles gostam de ser chamados de Europa Central. Essa nova nomenclatura para o antigo leste europeu. E em especial reunindo dois países, de um lado a Rússia, do outro lado a Ucrânia. Tá? O que aconteceu é que quando eu estava fazendo o editorial, estourou a invasão russa. Tá? Eu falei, não, o editorial está fechado, eu quero falar sobre a folia encaixotada e tal. Eu vou falar isso mais para frente. Então, eu vou pedir para que vocês aguardem o editorial da próxima sexta-feira, que a gente vai falar tudo direitinho, né? De como é que isso afeta a vida de uma forma absurdamente negativa, e isso chega nas artes. E chega nas artes da pior forma possível, porque, em geral, chega na parte panfletária das artes, o que não é boa coisa, tá? Que você precisa ter muito sangue frio para relatar determinadas coisas dentro de um período de exceção, ou de uma ação militar grave, como essa que está acontecendo na Europa Central, tá bom? Mas isso aí vocês já aguardem, sexta-feira, tem editorial, a gente toca nesse assunto. Não vou tocar aqui no lançamento da revista. Não estou aqui ignorando nenhum dos pontos, em que pese que o que eu tivesse que comentar, eu teria que fazer no canal meu pessoal, que eu tenho um canal pessoal no YouTube, eu teria que fazer lá. Tem um monte de coisa para falar a respeito desse assunto. Aguardem próxima sexta-feira, tá bom? Aguardem próxima sexta-feira. Para não deixar vocês na mão, eu vou terminar da seguinte forma. Em 1990, eu fui militar. Olha só. Tio Celinho foi militar. Fui militar, gente. 19 aninhos de idade, isso foi em 1990. Eu era um R2, porque eu sou um reservista, tá bom? Não sou um de carreira é o R1. Um reservista, tipo,
só vai cumprir serviço militar, ou é NPOR, CPOR, vai reformar no máximo primeiro-tenente, muito raro reformar como capitão e tal, mas vai reformar como primeiro-tenente, um CPOR, NPOR, tá? No máximo vai reformar como primeiro-tenente, passa ali 7 ou 8 anos servindo o Exército Brasileiro. Eu não sou de CPOR, não sou de NPOR, eu era soldadinho. Só isso. Serviço militar. Por ser um EB-11, que é a arma de comunicação, porque eu estava dentro de um quartel de infantaria, que na época era o 2º Batalhão de Caçadores, que já era um batalhão nascido no estado de Santa Catarina, dentro da Guerra do Contestado. Esse 2º Batalhão de Caçadores ele foi transferido para a cidade de São Vicente, que é uma cidade vizinha aqui, de Santos, e servi lá durante 8 meses. Porque, mesmo sendo EB-11, seria um NB, eu seria um núcleo básico. Por que eu não fiquei até o final do ano todo? Porque tinha muito soldado, já em 1990, com uma enorme dificuldade financeira, com uma vida terrível de privação, pobreza, às vezes até falta de comida. Isso em 1990, tá, gente? Né? Eu acho que o negócio piorou bastante de uns tempos para cá, né? E eles pediram, pelo amor de Deus, que quem era o chefe da minha subunidade, que na verdade era uma espécie de pelotão de apoio, né, dentro da 2ª companhia, era o subtenente Zanier, né, que era o 2º mais antigo ali, o primeiro mais antigo de toda a área de OM, de organização militar, era o subtenente Marinho. Todo mundo correu para o Zanier, pelo amor de Deus, deixa eu engajar pela subtenência, né? Se você é EB-11, você está na subtenência. Porque eu não era um soldado de infantaria, eu era um soldado de comunicação dentro de um quartel de infantaria. Hoje o 2º Batalhão de Caçadores é chamado de 6º BI, 6º Batalhão de Infantaria. Tá? Não sei para onde é que foi parar o 2º BC, se encerraram o 2º BC, ou mudaram o 2º BC pela 3ª, 4ª, 5ª, 9ª vez para algum outro lugar do Brasil. Hoje, em São Vicente, no lugar está o 6º BI, o 6º Batalhão de Infantaria. Então, mesmo estando dentro de um quartel de infantaria, eu era um comunicante. Então, eu fui militar. Eu tive parte da minha formação dentro da caserna. Nem que seja por 8 meses, mas tive. Tá? Só não fui o ano inteiro porque os soldados dos outros pelotões que queriam engajar, não tinha vaga mais nos outros pelotões, correu todo mundo para o Zanir. O Zanir chegava na subtenência e falava assim, Rael, você é um cara das letras, né? Eu tinha já feito o primeiro ano de letras em 89, eu tive que parar, né? Tive que trancar a matrícula para fazer o serviço militar em 90 e voltar para o 2º ano de letras em 1991. Faz tempo isso, né? 90, dá quase 30 anos, né? Faz tempo esse negócio, né? Faz tempo, 30 anos? É, por aí, 30 anos, né? 91, 2001, 2011, 30 anos. Gente, faz 30 anos isso. Eu ia falar um palavrão, mas deixa pra lá, né? Eu ia falar QM, né? QM, meu Deus. Já se passaram 30 anos. Pois bem. Você estando dentro de um quartel de infantaria, mesmo sendo só serviço militar, você aprende a se destruir por dentro para que surja o guerreiro. Porque em situações de guerra, gente, tem muita gente que chega e fala porque é guerra, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e tem que fazer, acontecer, matar, empalar. É muito bonito dentro do mundo civil. Na hora que você está lá dentro e vê como é que você é trabalhado para deixar de ser um civil para ser um militar, na perspectiva de você participar, de fato, de uma ação militar real, de guerra. Então você não pode ir com certos pudores civis, ou seja, você tem que pegar a arma e, se tiver que matar, mata. Não existe, numa situação de guerra, com licença, por favor e muito obrigado. E esquece, você é treinado ali para tirar a vida dos outros. Ponto. Não cabe nem debate. É assim que funciona dentro da caserna. Tá? Só quem nunca teve como militar dentro de uma caserna
é que vem com teorias antropológicas, sociológicas, sei que lá. Ah, porque eu estudei no Estado-Maior das Forças Armadas, eu estudei em West Point. Na hora que o bicho pega, meu amigo, é uma M, tá? Eu estou tentando não falar palavrão aqui, porque é o lançamento de uma revista, é um momento festivo, mas não estou querendo baixar o nível. É uma M, vocês já entenderam, tá bom? Quando você está dentro de um quartel de infantaria, a primeira coisa que você tem que entender quando você está militar, ou quando você é de fato um militar, mesmo que você sendo um R2, mesmo sendo comunicante dentro de um quartel de infantaria, é o seguinte: quando você vai para uma guerra, é sinal de que todo mundo errou. Todo mundo errou. Imagine, por exemplo, você ter um, um pentágono, uma mesa com 5 lados, um pentágono, um hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados. Cada lado da mesa, em cada lado da mesa está sentado algum tipo de embaixador, cônsul, algum corpo consular, um chefe de Estado e governo, ou o que seja, responsável por não chegar na situação de guerra. Se essa mesa tiver 6 a 7 lados, os 7 lados da mesa estão errados. Se chegar numa situação de guerra, não tem ninguém certo na jogada. Todo mundo errou. Ah, Marcelo, mas é um octágono, são uma mesa com 8 lados, tem 8 pessoas. Todas elas erraram. Todas elas erraram. Se você chegou numa situação de guerra, todas elas erraram. Os corpos diplomáticos conseguem resolver muita coisa? Conseguem. A diplomacia consegue muita coisa, consegue evitar uma quantidade de guerras que vocês nem imaginam. Porque quando você estuda para ser um diplomata, você já sabe que se você chegar de fato a uma situação de guerra, de um país atacar o outro, um país invadir o outro, né, sair da questão das escaramuças para ir para uma situação de guerra declarada, tá? Errou todo mundo. E falhou a diplomacia, porque a diplomacia ela tenta, a corda está esticando, a corda está esticando, vai quebrar a corda. Você não vai quebrar a corda, que a corda está esticando demais. Quem evita essa corda esticar demais é a diplomacia. Se a corda arrebenta, é sinal que tem alguém, ou todos os lados da mesa, que está afim mesmo de quebrar a corda, de tanto que esticou. Ou seja, não é que falha a diplomacia. A diplomacia tem limitações. Ela não pode tudo. Mas ela evita muitas situações de morte, perda, fome, problemas humanitários para a população civil que não tem nada a ver com a guerra, nada a ver com a guerra, e ela é que mais sofre, tá? Então guardem sempre isso, gente. Quando você está diante de uma guerra, todos os lados estão errados. Pegue a lupazinha, e vai. Nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, meio século, né? Um período de 50 anos, 5 décadas, você vai ver que é uma quantidade absurda de erros cometidos por todos, todos os lados, todos. Não tem ninguém certo e ninguém errado. Quando chega numa guerra, tá todo mundo errado. Se você está acompanhando guerra numa determinada emissora de televisão por determinados especialistas, agora, até pouco tempo estava cheio de biólogo, médico, viral aí, né? Tinha um show da medicina, né? Tinha um monte de especialista de pandemia. Agora tem um monte de especialista militar, né? Tem de tudo aí, canal de YouTube, principalmente. E às vezes esses caras que têm canal no YouTube aparecem de vez em quando na sua emissora de TV favorita. Gente, sem mentira nenhuma, acho que a última vez que eu vi a TV Globo pra valer foi no primeiro Big Brother,
Foi no ano 2000. Foi a última vez que eu vi a Globo. Falei, você gosta de Big Brother? Tá, tem alguns pais. Eu vou assistir essa porcaria. Desculpe a franqueza. Essa porcaria chamada Big Brother, eu vou assistir. Eu assisti o primeiro. Nem me lembro mais quem é que ganhou o primeiro. Acho que foi uma moça, se não me engano, que ganhou o primeiro. Não me recordo mais, nem sei quantas anda. A primeira vencedora. Que ganhou lá o Big Brother. Foi a última vez que eu vi a Globo. Mas obviamente que você tem um país inteiro aqui, emissora de TV, loas para emissora de TV. Obviamente que você está numa rede social, senta numa fila de pão, vai comprar um remédio, você ouve a conversa. Porque o canal tal está uma vergonha, porque só está tomando partido de um lado. Estou ouvindo esses comentários, não vou parar para ver Globo, nem emissoras afiliadas, afins, porque tem mais o que fazer. Não vou perder tempo. Porque é perder tempo. Uma emissora que tem um grupo de jornalistas, ou jornalistas que se submetem a isso para não perder o emprego e ter algum dinheiro para pagar as contas no final do mês. É isso, desse lado eu até entendo. Porque eu, no lugar deles, também estaria fazendo a mesma coisa. Para tentar salvar o meu dinheiro e pagar minhas contas no final do mês. Aí eu também entendo e dou um refresco para os jornalistas. Agora, uma emissora que se diz séria, tomar partido ou fazer uma linha editorial com o mocinho e o bandido, isso não é uma emissora de televisão. Desculpe a franqueza, isso não é uma editora de televisão. E muito menos tem gente dentro dessa emissora de televisão com peito e coragem de falar: na vida da caserna, a lei é a seguinte: a ação militar e ou guerra é quando todos os lados estão errados. Todos. Não tem mocinho, não tem bandido. Até mesmo porque na guerra, quem está no andar de cima sobe, e como diz a música do Chico Sainz, se nós somos um zumbi, o de baixo desce. E quando desce para a cova. Não é que desce e fica mais pobre, mais miserável, não. Desce porque morreu. Na hora da guerra, quem vai para a guerra é o soldado. Não são os generais. Quem vai para a guerra é aquele menino que mora na sua rua, que tem 19, 20 anos, que foi convocado para ir à guerra. É ele que vai para a cova. É o seu sobrinho ou sua sobrinha. É o seu primo. É o seu tio. É o seu filho que vai morrer na guerra. Isso sem contar o enorme sofrimento para milhões de crianças, milhões de mamães, milhões de papais que têm que sair correndo para tentar proteger suas crias por bombas, que agora o exército russo está usando as famosas bombas, como é que é? Termohiperbáricas, acho que é alguma coisa assim, né? Eu tenho que achar o nome direitinho na sexta-feira, acho que é termohiperbáricas, alguma coisa assim. Forma um domo de oxigênio que a bomba cai a 1 quilômetro de distância da sua casa e você torra dentro de casa por causa do abafa incandescente dentro daquele domo. Não sei o que é pior, se é uma bomba atômica ou se é uma bomba termohiperbárica. Sei lá qual é o nome dessa bomba. Sexta-feira eu falo o nome direitinho, tá bom? Quem leva na cabeça, na verdade é um palavrão, tá, gente? Vocês já entenderam qual é o palavrão. Quem leva na cabeça numa situação dessa é você. Não é nem o mocinho e nem o bandido. E quer saber quem tem capital, começa a montar comércio, começa a montar serviço, começa a montar indústrias em torno da situação de guerra ou da situação de exceção e ganha rios de dinheiro. E você não vai ter um saco de farinha para fazer um pão dentro de casa. Que é isso que vai sobrar para você. Combustível e alimento
explodindo, que o seu salário não vai dar conta, e você ainda vai decidir quem é o mocinho e o bandido, você ainda vai entrar nesse maniqueísmo, depois de tudo que a gente já sofreu nos últimos milênios por conta de guerra. E aí você ainda vai gastar tempo de assistir uma emissora que, esta liderança é a liderança do mal. Eu sou um militar R2-EB11 e o que eu aprendi dentro da caserna é o seguinte: na guerra, todos os lados estão errados. Porque se um dos lados estiverem certos, com uma boa diplomacia, não há guerra. Chega-se a um acordo. Não tem essa. Para você pegar um fuzil e ir para uma linha de batalha, você atirar contra um irmão seu e o irmão seu atirar contra você para tirar a tua vida, pode mais quem chora menos e quem morreu primeiro, azar. Quando chega nessa situação, os dois lados estão errados. Tomem cuidado com esses analistas e essas emissoras que estão guiando você para o maniqueísmo. O bandido e o mocinho. Não, gente. Em guerra é o corpo consular do Satanás, do capeta. Quer conhecer como é que funciona o demônio, o Satanás? Presta atenção numa guerra. Ali é o ápice do inferno. Não tem. Vai ter que se desfazer do seu... se desfaz aí da sua ideologia, daquilo que você acredita, se desfaz disso. Conhecimento pelo Espírito, a saber a razão é o conhecimento pelo Espírito, conheça pelo Espírito, pegue sua lupa e veja. Como é que foi um ano antes? 10 anos antes. Passa a lupa e você vai ver o show de indecência, de erros de todos os lados. É isso que leva qualquer um à guerra. E quem sofre na guerra é quem não tem mais nada na vida e passou a vida inteira sofrendo privação. É esses que vão para a campa, para a vala, para a trincheira, para a vala e para a cova. Em geral, os pobres, tá, gente? Porque rico fica trilhardário com uma guerra. Guardem sempre bem isso. Não existem mocinhos e não existem bandidos quando você está numa situação de guerra. Entrar no maniqueísmo significa que você nunca teve dentro de uma área de OM, dentro de uma área de organização militar, como militar. Porque a partir do momento que você aprende como é que a banda toca lá dentro, envergando uma farda, você vai ver que é o fim. A guerra, ela é a falha total de todos os lados. De todos os lados. Então tome muito cuidado com a linda emissora de televisão que você gosta de assistir, tá bom? Que fica assim, o mocinho bandido. Desliga, vai pra praia. Tenta procurar uma banda de carnaval, sai atrás, tá bom? Gente, sei que, para uma apresentação eu me estendi demais, tá? De uma certa forma, já iniciei aqui parte do meu editorial de sexta-feira, tá bom? Se você está retornando aí da sua viagem, tem aí mais 2 meses para você curtir as leituras da apresentação dessa edição número 7 do The Talk, tá? Curtam. A gente vai ter algumas novidades, provavelmente já aparecendo no mês de abril, mês de março, a gente vai dar um refresco para vocês terem aquele espaço lindo, belo, maravilhoso, para vocês curtirem as leituras, tá bom? E acho que em torno de 7 a 8 na próxima semana, entre 7 e 8, eu devo colocar a íntegra da entrevista da Madeleine Alves, tá? Porque o que está no entrevistão é uma parte dela, tá? Se eu for colocar a entrevista toda, dá quase 2 horas e meia, é um livro de 200 páginas, praticamente isso, tá?
Então eu tive que fazer um negócio, pegando os highlights aqui e acolá para poder fazer um entrevistão, tá? E o entrevistão, na íntegra, eu vou colocar à disposição na semana que vem, talvez dia 8 de março, se não me engano, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Eu sempre confundo com 8 de maio, gente. Desculpe, né? A idade avançada deste editor que vos fala, nem sempre dá para levar a sério o editor, que já está... O editor, mãozinha na testa, gente. O editor já está numa situação muito complicada, que já não consegue mais coordenar as ideias. Oh, meu Deus, como é que vai ser o futuro? Bom, enfim, eu acho que é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente já coloca a entrevista da Madeleine Alves. Com certeza vocês vão adorar. A gente vai deixar alguns entrevistões aí na íntegra, no nosso canal do YouTube. Não que você também não consiga assistir na página do The Talk no Facebook. Você também vai conseguir assistir na página do The Talk no Facebook, sem problema. Mas a gente, né, deixa aquele carinho um pouco mais especial no nosso canal do YouTube, que também é um canal de corte. Tá? Inclusive preciso aqui pegar alguns, já tem alguns vídeos aqui que davam para fazer alguns cortes bem bacanas. Vou nessa semana, até o final dessa semana, se eu tiver alguma folga, pegar alguns cortes e já deixar planejado, né? Já deixar ali. Eu me lembro da palavra schedule, né? O schedule em língua inglesa, né? Que é aquela coisa do deixar programado, né? Deixar alguns cortes programados ao longo do mês. Vou ver se até sexta-feira, sábado, já tem alguns cortes aí que eu posso deixar distribuídos. Tá bom, gente? Divirta-se com essa linda edição de carnaval, tá bom? Curtam essa leitura, curtam o entrevistão que tá maravilhoso. Semana que vem vai estar o vídeo na íntegra, tá bom? Pessoal, uma excelente terça de carnaval para vocês, uma excelente, né, quarta-feira de cinzas, meio-dia, todo mundo voltando a trabalhar daqui a pouco, né? E, enfim, sejam felizes, gente. Meu muito obrigado, beijo no coração de vocês. Está aqui a edição número 7 para vocês se divertirem, tá bom? Sexta-feira a gente está de volta com a continuação deste tema, né? Guerra e literatura. Vai ser o tema do nosso bate-papo da próxima sexta-feira, tá bom, gente? Curtam essa terça de carnaval. Um beijo e até a próxima.